Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho, né, de como eu descobri que o meu filho é autista. E também falar um pouco da importância desse diagnóstico, né? Muitos pais têm aquela fase de negação, né? De não aceitar o diagnóstico do filho, ou de se alguém, por exemplo, se alguém pelo menos falar para a pessoa assim, que talvez o filho pode ter algum se encaixar, né, dentro do espectro, a pessoa já se sente ofendida, já nega, fala que o filho não tem nada, como se a outra pessoa estivesse tentando ofender, né? E na realidade, nós sabemos que de uns anos para cá, a questão do autismo tem se tornado, assim, muito comum e a maioria das famílias hoje tem um autista, né? Enfim, eu quero contar hoje como que eu percebi. Meu filho autista, ele tem 7 anos, né? E na época eu percebi porque eu sempre fui muito curiosa, assim, de pesquisar, né, sobre o desenvolvimento de criança. Então, meu filho foi um filho muito desejado. Eu tenho trombofilia, então eu fiz um tratamento para poder conseguir ter o meu filho, né? Então, assim, ele foi um filho realmente muito desejado. Eu tive perdas gestacionais antes dele. Foi um filho muito desejado. Então, quando ele nasceu, eu prestava atenção em praticamente tudo, né? Quando ele sorria, quando ele não sorria, quando eu achava que ele estava muito sério. Aí, na realidade, ele demorou até para dar esses sorrisinhos que bebezinhos dão, né? Ele sempre foi muito mais sério. E quando ele veio dar, assim, um sorriso, eu conversando com ele, ele tinha quase 2 meses, né? E eu já fiquei meio assim, mas deixei pra lá, né? E ele sentou com 6 meses, certinho. De 7 para 8 meses, ele falou a primeira palavrinha. Pá, 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 pá. E acho que uns 15 dias, 20 dias depois, praticamente 9 meses, ele falou mamã. Então ali eu sempre estimulava, papá, mamã, pra ele sempre estar interagindo ali comigo, né? E assim, ele assistia TV, né? Eu botava desenhos, achava lindo ele assistindo, né? Porque na época também eu já ouvi falar que poderia fazer mal, mas eu não levava isso muito a sério, né? Assim, poderia ter algum atraso no desenvolvimento, crianças que ficam expostas muito cedo em telas, mas eu não, sabe? Eu cresci vendo TV, porque é que meu filho também não pode, sabe? Eu pensava meio assim. Então, só que ele começou a falar as primeiras palavrinhas, né? Praticamente no tempo certo, mas com 11 meses ele deixou de falar. Então, ele regrediu um desenvolvimento uma habilidade que ele já tinha adquirido. Ele simplesmente deixou de falar. Ah, uma coisa muito importante. Quando ele começou a dar tchau, ele dava tchau assim. E ao invés dele dar assim, normal, né? Ele dava assim. E depois das terapias com a psicóloga foi que ele aprendeu a dar tchau do jeito certo, né? E eu lembro também, uma coisa bem interessante, foi que quando a gente fazia ensaios fotográficos dele todos os meses, sabe? Todos os meses eu levava ele até fazer 1 aninho. E tinha um ventilador no estúdio. E ele ficava vidrado naquele, sabe assim, naquele ventilador. Ele não queria tirar o olho. E muitas vezes eu pedia até para o fotógrafo desligar o ventilador, porque atrapalhava as fotos, né? Ele só queria olhar pro ventilador. Então, agora, a questão que mais pegou foi essa questão dele ter falado e ter, né, regredido, né? Ele já tinha adquirido, né, a fala e regrediu. Então isso me pegou demais. E ali quando ele fez aniversário em dezembro, que ele é do mês de dezembro, e eu lembro que na época os consultórios, os médicos estavam tudo, né, viajando. Aí eu falei pra mim mesma, quando for em janeiro, eu vou entrar em contato com o consultório do neuropediatra e vou marcar uma consulta. E foi dito e feito. Quando foi em janeiro, ele tinha 1 ano e 1 mês, né? Eu entrei em contato, só que a mulher falou que o neuropediatra estava lotado e era particular. Estava lotado, só ia ter vaga 4 meses depois. Então, pra não perder a vaga, né, eu terminei marcando e esperei realmente 4 meses. Quando nós fomos no neuro, ele já tinha 1 ano e 5 meses, né? E o neuro foi ali, fez umas brincadeirinhas com ele interagia bem com o neuro, né? E tudo. Mas a fala
não saía nada. Não saía nada da fala. Enfim, o neuro encaminhou, né? Pra fono, psicóloga, TO, escolinha. E como era praticamente meio do ano, já era o mês de junho, né? Era praticamente mês de junho, né? Então, nós levamos ele pra psicóloga, que foi a primeira pessoa que nós encontramos vaga, né, pra atendê-lo. Logo em seguida, fono. E a psicóloga falou assim pra gente, se eu fosse vocês, eu não colocava ele na escolinha esse ano. Ele só tem 1 ano e 5 meses aqui. A escolinha que você quer colocar ele do bairro só é com 2 anos. Espera ele completar os 2. Em dezembro ele faz os 2, você coloca, porque, assim, ele vai ser o mais novinho da sala. Enfim, né? Ela ficou tentando me convencer e eu meio que me convenci mesmo. E só coloquei ele na escolinha no ano seguinte, né? Que ele já teria 2 anos completo. Aí, enquanto isso, ele ficou fazendo fono, psicóloga, e eu não lembro também se TO, acho que não, TO ainda não tinha encontrado vaga disponível. Mas fono e psicóloga ele fazia. Então, eu fiz a matrícula dele já no mês de dezembro, porque em janeiro ia iniciar as aulas, né? Ele tinha 2 aninhos em janeiro. Só que, infelizmente, veio a pandemia e colégios fechados, tudo fechado, consultórios fechados. Enfim, a pandemia realmente atrapalhou bastante meu filho, porque ele poderia ter começado a estudar mais cedo e não começou. Tive que cancelar a matrícula dele, né, infelizmente, porque ele não conseguia acompanhar as aulas online, ele era muito pequeno e eu tava achando aquilo totalmente desnecessário, né? As clínicas, quando veio começar de novo a fazer terapia, ele já tinha lá 2 anos e meio. Então, assim, infelizmente a pandemia atrapalhou ele, né? Ele ficou muito tempo isolado dentro de casa, sem ir pra igreja, sem estudar, sem interagir com outras pessoas, né? E no final do ano de 2020, engravidei do irmão dele. Então, no ano de 2021, ele não estudou, porque eu estava grávida e com muito medo de pegar Covid. Então, quando o Nicolas veio estudar, ele já tinha 4 anos. Enfim. Mas assim, hoje ele já tem 7 anos, ele é um menino muito inteligente, ativo, ele é super independente, inclusive ele nem gosta que ninguém faça nada por ele, né? Mas nós que convivemos, sabemos os desafios que é ter um filho autista, por mais que seja leve, por mais que, né? Mas assim, a gente sabe que é bem desafiador, né? Enfim, contei, né, a história, a questão da aceitação, né? Eu sempre aceitei, desde o início, que ele poderia ser autista, e se fosse pra mim não teria problema. Agora o pai dele demorou um pouco pra aceitar, realmente ele só veio aceitar quando o Nicolas tinha 4 anos, né? Eu lidei super bem com o diagnóstico, inclusive eu falei pro médico que eu mesmo não tinha nada contra ele fechar o diagnóstico, porque o médico falou que só fecharia o diagnóstico se todos aceitassem, concordassem, né? Porque a gente levou lá vários relatórios, né, de todas as profissionais que atendiam ele, do colégio, enfim. O médico fechou também o diagnóstico porque nós concordamos, né, que ele era autista. A reação das pessoas, né, à nossa volta. A maioria aceitou bem, né, a gente nunca escondeu de ninguém que ele é autista, só que existem as pessoas preconceituosas e nós sabemos quem são. Mas, enfim, fazer o quê, né, sempre vão existir esse tipo de pessoa. E a gente deixa pra lá, né? Cada pessoa com seus preconceitos. Elas que têm que abrir mais a mente, eu não posso fazer nada em relação a isso. E assim, o que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês é a importância de aceitar e de buscar ajuda. Porque não adianta você ver que seu filho tá precisando, que seu filho não está falando, não está tendo desenvolvimento no tempo certo e você não procurar ajuda, simplesmente cruzar os braços ou achar, vou botar na escolinha, a escolinha vai fazer tudo. Não. Se você está percebendo que seu filho está tendo algum atraso no desenvolvimento ou na fala, ou algum outro atraso, procure ajuda. Procure ajuda o quanto antes, porque eu assim, dou graças a Deus que eu aceitei desde o início e procurei ajuda muito cedo. O Nicolas iniciou as terapias com 1 ano e 5 meses. Foi bem cedo mesmo. Então, observem seus filhos, observem se ele senta no tempo certo, se ele fala no tempo certo, se ele não está regredindo em alguma habilidade que ele já adquiriu, porque o Nicolas foi assim, ele já tinha adquirido a habilidade da fala e ele regrediu. Então, isso foi a chave de eu buscar ajuda, né? E, enfim, gente, observem.
se senta no tempo certo, se fala no tempo certo, se anda no tempo certo, porque é muito importante acompanhar, a criança ter esse acompanhamento, esse olhar. E assim, como nós mães somos as pessoas que mais ficam com os nossos filhos, né? Pelo menos eu acho que uma boa parte. Sei que tem mães que trabalham, que deixam com babás, mas conversem com as babás dos seus filhos, peçam para elas terem esse cuidado de observar e passar para vocês, né? Essa questão das habilidades adquiridas, se não perdeu, se está sentando realmente no tempo certo, se está, né? Se está adquirindo as habilidades no tempo determinado, porque nós sabemos que existem um tempo para cada coisa durante aquele 1 aninho da criança, né? Então, isso é muito importante. Gente, prestem atenção nos seus filhos, procurem ajuda profissional, não encurtem caminho. O segredo é procurar o neuropediatra, porque tem gente que fala, vou levar direto pro fono, vou levar direto no psicólogo. Não, gente, não encurtem caminho. Por mais que a consulta seja mais cara, não encurtem caminho, leve direto no neuro, porque ele vai encaminhar para as profissionais necessárias, que ele, pelo olhar clínico dele, ele vai dizer, e depois ele vai marcar quando você vai retornar com todos os relatórios das profissionais. Enfim, gente, é essa a minha dica, né? E do fundo do meu coração, eu espero que todos os pais, todas as mães tenham esse cuidado, né, de observarem os seus filhos. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, de tá sempre vendo os meus vídeos, porque eu vou estar aqui sempre postando, sempre assuntos realmente do interesse de todos, assuntos muito importantes. Eu vou estar sempre postando por aqui. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!